Boa noite a todos. Eu sou a acadêmica Sara de Meira, do curso de Pedagogia. E eu, Luiz Gustavo Galdino, também do curso de Pedagogia. Eu e a Sara formamos uma dupla, cada um com o seu projeto. Os dois projetos juntos formaram esse grandioso projeto que temos aqui em frente, a literatura infantil na formação de valores. A nossa orientadora é a professora Magali Beatriz Augusto, na área de Ciências da Educação, na modalidade de ensino. A introdução do nosso projeto traz uma prática de intervenção didático-pedagógica que é desenvolvida nos anos iniciais, de forma remota, em virtude da pandemia do Covid-19. Esse projeto ele foi aplicado na Escola de Educação Básica Criança do Futuro CAIC, no município de Videira, com crianças do segundo ano do ensino fundamental. O nosso objetivo é favorecer a aprendizagem dos alunos da educação básica a partir da literatura infantil na perspectiva da interdisciplinaridade, para a formação de valores. Ainda em relação aos objetivos, nós temos como interagir com os alunos de forma síncrona e assíncrona, o que torna um grande desafio para o professor, que nós falaremos ao longo da nossa apresentação, explorar os recursos tecnológicos de maneira remota e favorecer a aprendizagem dos alunos da educação básica a partir da literatura infantil, na perspectiva da interdisciplinaridade, colaborando para a formação de valores ambientais. Como referencial teórico, nós trouxemos a importância da literatura para a formação do aluno, ou seja, o quanto é importante instigar a imaginação, assim fazendo com que ele cresça como um indivíduo, desenvolva-se como um indivíduo. Tem uma citação de Fonseca que diz: a convivência com a literatura possibilita que a criança conheça o uso especial da palavra e oferece oportunidades de um mundo real tornar-se mágico e de poder brincar com o mundo de faz de conta que relaciona a realidade e a imaginação. Isso, nós defendemos no nosso projeto a importância da leitura como um recurso didático que o professor pode estar utilizando em suas aulas. A leitura, ela, além de proporcionar o imaginário, é possível que a criança conheça os usos da palavra, que ela reconheça as letras e que assim formem-se leitores e crianças e cidadãos que saibam fazer uso desse processo de leitura e escrita em práticas sociais no nosso dia a dia. Nós defendemos também a questão da interdisciplinaridade como forma de superar a fragmentação dos conteúdos do currículo. O que isso significa? Significa que o professor não irá mais trabalhar os conteúdos de maneira isolada. Ele fará uma relação para que o aluno também possa relacionar isso na sua vida real, no seu cotidiano. Não se trabalha mais a matemática separada da língua portuguesa, mas se planeja de maneira interdisciplinar para que possa também favorecer uma reflexão crítica a respeito dos conteúdos que estão sendo estudados. Aí nós temos uma citação de Fazenda, né, Luiz? Além do desenvolvimento dos novos saberes da interdisciplinaridade na educação escolar, favorece novas formas de aproximação da realidade social e novas leituras das dimensões socioculturais das comunidades humanas. Ou seja, é muito importante para a criança, além dela desenvolver essa habilidade, essa criticidade de mundo, ela vai se desenvolver como uma criança, como um ser humano, um indivíduo, um ser humano mais respeitoso com as outras culturas, pois ele vai conhecer e vai respeitar. Exatamente. Então, relacionando tudo isso que nós falamos, nós temos a importância da formação continuada para o educador. Isso mesmo, Sara. A formação continuada para o professor é muito interessante para que todo esse desenvolvimento do nosso projeto se torne efetivo. Por quê? Porque, detrimento dos acontecimentos de hoje em dia, quanto à pandemia, o professor teve que buscar aprender a trabalhar remotamente. Uma coisa que os professores já não sabiam mais. Que eles não precisavam ter esse tipo de conhecimento.
E a formação continuada deles vai proporcionar para eles um outro tipo de conhecimento, uma nova metodologia. E é o que a gente está tentando trazer e mostrar para todo mundo dentro do nosso projeto. A nossa prática de estágio de uma maneira diferenciada. Para que esteja isso, ele vai ter que estar, para que o professor possa estar qualificado nesse momento, ele vai ter que estar atualizado, ele vai ter que estar por dentro das pesquisas que estão acontecendo no momento. Nesse contexto de ensino remoto, a questão da BNCC, que ainda ela é novidade para o professor, ele teve que buscar, né, novas formas de ensinar, novas formas de aprender, e aí que surge a grande questão para a implantação do nosso projeto. Como ensinar de maneira remota? Como despertar o interesse das crianças nesse contexto novo de pandemia? Com isso surge, então, a ideia da elaboração de um guia de estudos. Esse guia, muito bem planejado, elaborado, estudado, ele vem com o quê? Com a capa, com a logomarca da escola, da nossa universidade, e dentro dele ele traz um diferencial do quê? Informação. Ele é descritivo, a criança vai trabalhar a coordenação motora fina, né, para que ela possa escrever. A criança ela vai refletir sobre as histórias que estão nele contidas. Enfim, uma infinidade de atividades muito importante para o desenvolvimento pessoal do indivíduo. Então, para que fosse esse guia, né, para acompanhamento desse guia, nós criamos um canal no YouTube. Esse canal no YouTube, ele tem todas as atividades, a explicação do guia, como os alunos poderiam estar realizando essas atividades. Ao longo dessas sessões, né, que são 10 sessões, nós colocamos questões relacionadas ao meio ambiente, à preservação ambiental, a questão dos impactos ambientais que as queimadas causam para o nosso meio ambiente, que é um tema bem atual, a questão da coleta seletiva do lixo, a reciclagem, a importância das cores, da separação, também questões relacionadas ao ciclo da água. Como que ela retorna para para a nossa utilização cotidiana, a importância também de preservá-la como um recurso, né, natural, e também nós colocamos questões relacionadas à valorização do eu e do outro, e também questões relacionadas, então, à identidade da criança. É importante que ele se conheça, se compreenda como ser que faz parte do planeta, como ser que faz parte da sociedade. Os nossos resultados, então, eles estão um tanto quanto debilitado aqui no nosso slide. Por quê? Porque o nosso guia ainda está em andamento. O que acontece? Um dos grandes resultados que já chegou até nós foi a motivação dos gestores, o diferencial que isso trouxe para a escola. Quando eu falo em motivação, é como a ideia foi abraçada, como nós sentamos junto com eles e conversamos, explicamos a dinâmica do nosso guia de estudo e que foi abraçada, que foi respeitada. Hoje nós podemos ter a escola como parceiras do nosso projeto. É importante nós destacarmos, Luiz, que nesse guia nós colocamos também questões relacionadas à saúde. Nós estamos em um momento de pandemia, um momento em que é importante que a criança perceba a importância do cuidado de si, do uso das máscaras, do álcool em gel, todas as questões que nós contemplamos no nosso guia. E nós temos também o diferencial é que nós criamos o canal no YouTube, onde as crianças têm maior possibilidade de acesso.
Elas podem estar acessando de qualquer smartphone, que é diferente da plataforma do Google, que nem todos os smartphones comportam. Outra coisa, o diferencial do guia de estudos é que a criança, se ela não consegue, professor Luiz, acessar através do canal do YouTube, o guia vai ter todo o direcionamento para as atividades, as informações necessárias para que a criança consiga estar realizando as atividades de forma efetiva. Além disso, ele foi entregue, né, de maneira impressa para todos esses alunos, que nós tivemos uma parceria com a escola, né, que nos auxiliaram nesse processo. O guia foi bastante pensado para ser autodidata, né, Sara? Eu acho que seria essa a palavra correta para nós usarmos aqui. O guia mesmo, ele te ensina como trabalhar com ele. Então, a criança não terá dificuldade. É lógico, ele vai ter a ajuda do papai, da mamãe, ali do lado dele, já pensando na união familiar. O guia é todo escrito em caixa alta, porque são alunos de segundo ano. Então, eles precisam ter essa liberdade com as letras ainda. Apesar de que o segundo ano se insere o script, porém, com a pandemia, a professora não conseguiu trabalhar tudo isso. E é um trabalho que nós vamos começar a partir de agora, devagarinho, aos poucos. Isso, para que esse processo de alfabetização e letramento dessas crianças não fique defasado. É importante também nós frisarmos que as crianças terão um retorno, assim como nós teremos um retorno das atividades deles por meio do WhatsApp, por meio da devolução do guia, nós também vamos corrigi-lo e devolver às crianças para que eles possam ter também uma valorização do seu trabalho, assim como nós fazíamos quando nós tínhamos aulas presenciais, em que nós disponibilizávamos os trabalhos das crianças no corredor da escola, para que a criança se sinta valorizada, sinta que o seu trabalho foi bem feito e valorizado pelo professor, pela comunidade no todo. Então, era esse o nosso projeto. Se vocês tiverem alguma dúvida, vocês podem estar colocando ali no chat, né? Que a gente está disponível para responder. E vocês podem também estar olhando o nosso canal no YouTube, acompanhando que lá nós temos detalhadamente as sessões do guia. Vocês podem entender um pouquinho mais o que é essa nossa nova ideia. Muito obrigada a todos. Tenham uma boa noite. Obrigado a todos e boa noite a vocês.